Olá pessoal, tudo bem? Que dia agradável esse nosso hoje. Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso Papo Saúde, esse podcast aqui patrocinado, desenvolvido pela nossa querida Unimed Itaúna, que traz uma informação sempre importante para o nosso dia, sempre valorizando aqui a prevenção e a saúde mental, física, psicológica e social. E hoje, claro, num contexto importante de setembro, estamos recebendo uma profissional muito competente. Depois eu conto uma historinha que eu tenho com essa profissional há muitos anos atrás, que eu tô revendo ela hoje e, claro, surpreso com a capacidade. Ela que é psicóloga há mais de 10 anos, com uma formação fora de Minas Gerais e também é sócia proprietária da Desenvolver Clínica de Psicologia. E a convite da Unimed, ela vai nos presentear aqui hoje com informações sobre o contexto do Setembro Amarelo. O nome dela é Elisama Freire. Seja muito bem-vinda, Elisama. E é um prazer receber você aqui no nosso Papo Saúde da Unimed Itaúna. Obrigada, Marciliano. Obrigada, Unimed, pela oportunidade de fala. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui. E vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão importante. A gente fala bastante dela no mês de setembro, porém é uma temática para o ano todo, né? E vamos falar então sobre o Setembro Amarelo. Parece óbvio, mas eu acho sempre bom perguntar o que é o Setembro Amarelo e o que se comunica no Setembro Amarelo, Elisama? Então, o Setembro Amarelo, ele deu início lá nos Estados Unidos, no ano de 1994, quando um garoto chamado Mike, ele se suicidou. Ele tinha menos de 20 anos e a comunidade Mike, ela ficou muito surpresa porque ele não apresentava transtorno mental e ele também não tinha apresentação de potencial suicida. Ele era um garoto feliz, sorridente, prestativo, se dava muito bem na sua comunidade, mas ele cometeu suicídio. E então, desde aí, a comunidade Mike ali nos Estados Unidos começou a fazer um movimento de usar fitas amarelas e aí se espalhou por todo o mundo. Chegando no Brasil em 2015 pela CVV. Então, nós comemoramos o Setembro Amarelo por causa disso, né? Deu início nisso, né? E a gente só foi consolidando mais a importância dessa temática. Mas esse é o início, aí, o pontapé de quando começou. Mas é muito importante, né? Eu acho que a história de Mike, lá em 94, ela fala muito sobre vários Mikes que existem, né? Nós temos vários Mikes na nossa sociedade, né? Falar sobre saúde mental é falar sobre o invisível que a gente não vê, né, Marciliano? A gente não vê o sofrimento. Então, a gente vai hoje aí, nessa manhã, falar muito sobre o sofrimento, sobre os tabus e sobre o porquê, né? Os dados, acho que também são importantes a gente levantar. O porquê a crescente dos números, ela só vai aumentando e, por mais que a gente fale, ainda continua, né? Elisama, existia um tabu muito grande entre falar ou não de números ou de tentativas ou de pessoas que ao longo dos anos tentam o autoextermínio. Me parece que a sociedade resolveu romper o silêncio e resolveu assumir que isso é um problema social, um problema socioemocional, enfim, um problema delicado. Qual a tua opinião sobre as campanhas e principalmente sobre o alerta que tem que ser dado dessa doença, desse sentimento, desse desespero, né, que leva uma pessoa a cometer o autoextermínio que é tão condenado na nossa sociedade? O que você acha disso? Tá, eu vou falar sobre isso, mas antes disso eu quero trazer um dado importante. Por que favor. é os números, né? A faixa etária que acomete o suicídio estava muito entre adultos e idosos. Só que o número mudou, né? O suicídio ele está chegando nos jovens, né? Então, hoje nós temos 32 casos por dia no nosso país. Então, se a gente for falar mundialmente, a cada 40 segundos nós temos um caso de suicídio. Se a gente for juntar esse número, dá 2.100 casos por dia mundialmente. Isso eu estou falando dados da OMS, últimos dados da OMS, né, 2021. Então, é muito assustador, é muito agressivo os números. Então, quando você fala da minha opinião, eu acho que muito sobre esse lugar que a gente precisa de entender o sofrimento, né? A pessoa que está nessa condição, ela está em sofrimento, ela está
num adoecimento mental, ela está passando por um transtorno mental e a gente precisa de falar sobre sofrimento. Só que nós não fomos construídos para falar sobre isso. Pelo contrário, né? A gente veio de uma sociedade onde a gente precisa de ser forte, né? Esse negócio de falar sobre emoções é novo, Marciliano. Sim, sem dúvida. A gente está falando, eu sou mãe agora, eu falo sobre educação emocional para os meus filhos, mas eu não vi de uma construção dessa. Provavelmente, talvez você também não. Sem Muitos de dúvida nenhuma. nós não viemos. Então, Homem não chora. exatamente. Então, nós precisamos de desmistificar essas falas de que sua vida é boa, por que você está chorando? Né? Você está ingrato, homem não chora. Tem muitos nomes pejorativos para o homem que sente, né? Então, esse lugar da gente poder dar voz ao sentir é novo. Então, as pessoas estão meio que se familiarizando com esse negócio de poder sentir, de poder sofrer, porque nós viemos de uma construção cultural de que nós precisamos ser fortes. Né? Então, o Setembro Amarelo ele vem falar que você pode sofrer, você pode sentir, você pode se frustrar, né? Só que a gente precisa de encontrar, né? Eu acho que é muito importante a informação, porque a informação, para mim, ela salva. Em todas as ocasiões da vida. Então, o Setembro Amarelo, ele vem dar voz para o sofrimento e também ele vem falar que tem como, não precisa de se tirar sua vida. Existem outras estratégias, existem outras alternativas para você lidar com o seu desafio, com o seu problema, com o seu sofrimento. Nós somos seres que vamos passar por desafios. Ô Elisama, na clínica, e você é clínica também, a gente também faz clínica, o que a gente tem feito é aumentar o repertório diante da situação e da crise. O repertório de soluções, é claro. Essa seria uma alternativa para quem está num momento de desespero? Seria buscar ajuda? Para o ouvinte que está nos assistindo ou para o familiar que está nos assistindo, os sinais silenciosos, embora eles não sejam tão silenciosos assim, muitas das vezes a gente não dá importância para eles. Tem alguns aspectos que a gente pode ficar atento. Os nossos pares devem ficar atentos e nós mesmos devemos ficar atentos com esse embotamento que pode ir acontecendo com a gente. Queria ouvir um pouco sobre isso. Tá. Então, com certeza, né? A gente precisa... Com certeza, existe sim alguns critérios, algumas características que a gente precisa de observar. Então, assim, o sofrimento, igual eu falei lá no início do Mike, muitas vezes ele não é aparente, mas na maioria dos casos mostra-se. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa de observar é a mudança de comportamento. Mas, Ciliano, uma pessoa que tem um comportamento, né, tem uma atividade, faz ali, ama fazer aquilo, de repente ela para. Tem um motivo. Uma pessoa não para do nada. Então, a mudança de comportamento acompanhada de outras características que eu também vou falar, ela é muito importante. E quem vai observar? Porque nós, lá na clínica, você vê seu paciente ali uma vez por semana. Quem realmente está ali, pode ter um papel ativo na vida dessa pessoa, é a família. A família ela precisa de observar para reconhecer que tem alguma coisa errada. Então, nós vamos observar geralmente pacientes com depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, são pacientes com bastante predisposição para isso. Pacientes com dificuldade alimentar, pacientes com autoagressividade, pacientes que perderam um ente familiar, pacientes também, eu acho que isso é muito importante a gente falar, sobre pacientes que também têm histórico familiar na família. A neurobiologia, ela vai falar muito sobre isso, Marcelo. Sobre histórico, né? Sobre histórico. Exatamente, sobre histórico. Ela vai falar que, do mesmo jeito que nós herdamos cabelo, boca, olhos, nós também vamos herdar esses fatores genéticos, biologia. Então, de humor, de transtornos, de predisposição, exatamente. Então, os pacientes que têm histórico familiar, eles também herdam os circuitos neurais. Então, nós vamos herdar também. Então, assim, esses critérios de observação, pacientes com transtornos mentais, de ansiedade, bipolaridade,
observar muito, e também essas outras coisas que eu falei, né? Os outros critérios que eu falei. Elisama, até que ponto essa necessidade dessa beleza americana que invadiu o Brasil, né? De que todo mundo tem que ser assim, o assado, essa necessidade de que o Instagram, né? As mídias sociais, no Instagram todo mundo é feliz, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho essa percepção de que todo mundo viaja, de que o mundo é perfeito e de que todo mundo funciona e que as famílias são todas dorianas e margarinas. O quanto que a sociedade tem alienado as pessoas que são diferentes, porque às vezes a casa é menor, ou porque às vezes não tem condição de viajar, ou porque às vezes tem um biotipo físico diferente daquilo que está na moda naquele momento. O quanto que essa pressão social, a questão da alta performance, o que você faz de meia-noite às 6, quantos lugares você trabalha, não, você fala inglês, você fala francês, você fala espanhol, enfim, essa loucura, você tem que ser bonito, você tem que ser magro, você tem que ser engraçado, você tem que ser divertido, você tem que ser motivado. O quanto que isso tudo contribui para a saúde mental colapsar? Na verdade, contribui, Marciliano, porque os pacientes com predisposição a suicídio, o que eles vão fazer? Eles vão comparar suas vidas. Então, assim, eles vão lá na rede social, que é um recorte, né? Eu gosto de deixar muito bem claro para os meus pacientes que o que a gente vê lá na rede social, lá no Instagram, é um recorte daquilo que você quer mostrar. Então, eu, que estou numa vulnerabilidade emocional, e sou paciente com comportamentos de ideação suicida, eu vou achar que a minha vida não tá legal, né? Eu olho pro meu... A comparação é perversa, né? Exatamente. Eu olho pro colega do lado e vejo que a minha vida está inadequada, eu vejo que a minha vida profissional ela não anda, eu vejo que a minha família não é aquela Doriana que aparece lá. Então, assim, a gente precisa de entender que a rede social, ela é um lugar de recortes. E não é um lugar de verdade absoluta. E isso, ele intensificou mais após a pandemia, né? Então, a gente vai ver que os índices, eles aumentam após a pandemia também. Por quê? Porque o que sobrou para nós com a pandemia? Sobrou reclusão. Ficar em casa, né? A interação social. Então, assim, as pessoas buscaram muito no lazer uma rede social, um Instagram, e aí intensificou esse lugar de comparação. Então, assim, contribui demais, Marciliano, esse lugar... o lugar que a rede ocupa. Por isso que a gente precisa de ter bastante cuidado, né? Com o que a gente acessa, né? Com as comparações. A vida do outro não é a minha vida. O sofrimento do outro não é o meu sofrimento. Cada um vai sofrer de maneiras diferentes. E aí, volta lá naquilo que a gente falou anteriormente. Nós precisamos de ter repertório emocional para poder lidar. Porque se eu vou lá e tenho repertório emocional de entender, olha, Marceliano tá com a família legal e tal, eu vou entender que eu posso também. Eu preciso de informação, eu preciso de tratamento para me poder também ficar bem, né? Então, assim, é importante demais a gente buscar repertório emocional para a gente poder lidar com os nossos problemas. Ah, tá, mas só buscar repertório emocional? Não, acompanhado também de tratamento efetivo, que a gente vai falar depois, né? Mas, assim, não dá para a gente estar lá numa rede social e estar comparando, né? Não dá para... Cada pessoa tem uma vida e aquilo ali é um recorte daquilo que a gente quer mostrar. Muitas pessoas querem mostrar uma vida perfeita ali. Elisama, uma coisa importante, o setembro, toda vez que tem a data do Setembro Amarelo, nós psicólogos somos convidados e agradeço, né, todos os canais que nos convidam para a gente conversar sobre isso. Porém, o que eu percebo é que um suicida em potencial ou alguém com uma predisposição, ele passa por outros profissionais antes de chegar na gente. Às vezes ele vai à farmácia, às vezes ele vai ao clínico geral, às vezes ele fala com o personal, às vezes ele fala com o nutricionista. Até quanto, ou, né, de que maneira os demais profissionais da área da saúde ou a família precisa ficar atenta a essas mudanças de comportamento que você bem trouxe aqui conosco e o que seria o papel, por exemplo, do profissional da área da saúde, da medicina, que está sempre prescrevendo cada vez mais doses maiores de antidepressivos ou de estabilizadores de humor, ou enfim, o profissional, o nutricionista que começou a perceber ao surgimento de mais compulsões. Enfim, a prevenção do suicídio, ela é um trabalho sistêmico?
Exatamente. Eu sou uma psicóloga sistêmica, né? Acho que eu não comentei, mas assim, nós somos seres humanos integrativos. Não existe um tratamento de maneira isolada. Então, o que acontece? Muitas vezes, bem você trouxe, os pacientes eles chegam lá na clínica e buscando tratamentos alternativos, o que gera mais dor, mais sofrimento, mais vulnerabilidade, porque não está num tratamento efetivo. Pacientes com comportamento, né, com ideação suicida, eles precisam de especialistas. Eles precisam, sim, do psicólogo com CRP ativo, eles precisam do psiquiatra, né, com a medicação. Às vezes o tratamento medicamentoso ele se faz necessário. Nós somos seres humanos integrativos. Nós precisamos de olhar assim, porque nós fazemos o nosso trabalho meio que micro ali, né, no nosso microsistema, mas nós somos macro. Não tem como a gente colocar o paciente só ali dentro do consultório e achar que nós vamos resolver. Nós não vamos resolver, né? Então, o paciente que ele chega para mim nessa condição, eu já falo, né? Eu preciso que você esteja em acompanhamento com demais profissionais, né? Sozinho a gente não dá conta, né? Então, nós precisamos de olhar e reconhecer isso. Então, assim, é um trabalho sistêmico, sim. Nós somos uma parte dentro do todo, né? E o todo se faz a gente, né? Então, assim, eu faço a minha parte, a Nutri faz a parte dela, o psiquiatra faz a parte dele. O personal faz, a exatamente família faz a parte. Nenhuma parte isolada acontece tem um resultado efetivo, Marciliano. Nós precisamos de todo mundo. A gente precisa de um todo. Então, toda parte é importante dentro do todo, né? Ô, Elisama, e me diz uma coisa aqui, o quanto que a gente precisa fortalecer a cultura e tratar temas emocionais desde a infância. Você bem trouxe que, assim, alguns lugares não foram construídos, essa questão da organização da inteligência emocional, do conhecimento das nossas emoções e de suas reações. Você acha que a gente ainda age muito tardiamente? Você acha, por exemplo, que as escolas deveriam ter disciplinas socioemocionais, disciplinas de autoconhecimento? Eu sou um crítico do programa político-pedagógico da maioria de algumas escolas, algumas até já têm, e claro, não é o professor que tem que fazer isso, porque ele também está submetido a isso, mas que o papel do psicólogo na escola, um papel que a gente defende muito aí, seria também para isso, para começar a trabalhar as emoções desde pequeno, para que a gente se tornasse um adulto mais organizado. O que você pensa disso? Eu penso que essa sua narrativa aí faz muito sentido, mas eu penso também muito sobre os nossos padrões transgeracionais. Nós herdamos muitas dessas falas que eu falei anteriormente e a gente se mantém aqui, 2025, setembro de 2025. Então a gente precisa de desmistificar essas falas, né? Olhar lá para da onde a gente veio, né? Tem coisa lá que tem muita coisa legal, muita coisa funcional, tem coisas que não são funcionais. Então os nossos padrões transgeracionais faz sim a nossa cultura ser uma cultura cheia de tabus, cheia de preconceito. Acredito sim que a gente olhar para a nossa infância com esse olhar mais humanizado, de deixá-los sentir, né, de falar sobre educação emocional, ela é muito importante, mas isso está nascendo, a gente está construindo, isso é novo, né? Se a gente vai olhar nas teorias, tem literatura nova sobre isso. A gente não tem muita coisa antiga que fala sobre isso. Então a gente está todo mundo crescendo e aprendendo junto. Mas acredito que sim. Acho que a escola seria um bom lugar para poder falar sobre, né? A criança ela poder entender o que olha, isso aqui é raiva, é diferente de tristeza. Por muito a gente pega a criança no consultório e a gente vê que eles não conseguem a diferenciação das emoções. Eles não conseguem nomear, né? Não conseguem dar nome, né? E assim, muito adulto também. Ele senta ali e fala assim, quem que é? O que você sente? Eu não sei dar nome nisso. O primeiro passo no consultório, pelo menos eu trabalho assim, ensinar a pessoa a nomear o que ela sente. Exatamente. Porque ela mistura tudo. E pesquisa no Google, e pesquisa no GPT, enfim, as pessoas fazem o autodiagnóstico. Pois é, eu queria entender um pouco mais disso. Quando é que a pessoa deve procurar um profissional da saúde, e talvez mais específico, quando é que a pessoa deve procurar o psicólogo em termos de embotamento emocional? Tá. Eu acredito que todo mundo deveria passar por algum momento pela psicoterapia. Também acho. Né? Mas tem um momento que
a sua ansiedade, ela se torna sofrimento. Então, é quando você está sofrendo, sabe? Então, assim, tem algum momento que tem uma determinada coisa que vai... A gente tem que olhar para isso com mais cuidado. Ansiedade, ela é normal? Ela é um sentimento normal e nós vamos sentir. Mas quando ela se torna um lugar de sofrimento, a gente precisa de olhar. Então, eu acredito que a psicoterapia, em qualquer momento da vida, ela é bem-vinda, né? Porém, quando a gente está ali vivendo, né? Sobrevivendo, na verdade, né? Não é vivendo, não. Sobrevivendo. Com esse sofrimento, a gente precisa de olhar, né? A gente precisa de ir para além desse lugar de ser forte e repensar, né? Só que assim, Morciliano, a gente precisa de informação, né? Quando a gente falou lá sobre profissional na escola, a gente precisa de políticas públicas que atuam nisso, né? Que olha para isso. Né? Então, assim, se a gente tiver políticas públicas atuando nisso, nós vamos ter crianças que vão conseguir falar sobre o que sentem, nomear, né? O adulto futuro, ele vai conseguir falar, opa, isso aqui é raiva, isso aqui é tristeza, isso aqui é frustração, né? Mas então é sobre uma construção cultural, nós precisamos construir isso, né? A gente precisa de ter movimentos, acho de políticas públicas mesmo e de debates como esse aqui que nós estamos promovendo. Para que o adulto do futuro, né, os nossos filhos cheguem em casa, eu acho tão legal quando meu filho chega em casa e fala assim, fala sobre emoção, né? Ele já consegue falar, então é muito interessante a gente poder construir as nossas crianças e eles também poderem ter um lugar de fala, um lugar de educação, para além do lar, né? Entender que falar de emoção não é só dentro de casa, naquele lugar seguro. Na escola eu também posso sentir, eu também posso falar. A minha sociedade também vai me acolher no momento de dor, né? Então a gente precisa de construir isso. Leva tempo? Leva tempo. Mas se nós conseguimos começar a desmistificar essas falas, né? E a gente trazer esse assunto cada vez mais para dentro de casa, né? Vai acontecer. Ô Elisama, empresas como a Unimed, e que tem, inclusive, no seu pacote de benefícios, atendimento psicológico, né, que é um avanço nos últimos anos aí. Antigamente, alguns planos de saúde não tinham, e a Unimed é pioneira aqui na cidade de Itaúna com o plano. A sociedade está mais preocupada com a saúde mental? As empresas estão mais preocupadas com a saúde mental? Como é que você tem visto isso? Então, eu tenho visto que a saúde mental começou a chegar mais nos lares, né? Então, assim, o beneficiário, ele conseguiu ter acesso. Isso é muito importante, né? Muito importante, né? Porque até então, algum tempo atrás, não era todo mundo que buscava psicoterapia. Ela não era tão acessível assim. E ela era, inclusive, estereotipada como doido. Exatamente. E hoje, na verdade, é um estilo de vida. Então, assim, tem pessoas... A gente ainda vive preconceito, né? Tem muitas pessoas que têm preconceito de procurar a psicoterapia. Mas, o que acontece? O beneficiário que tem um plano, por exemplo, Unimed, ele conseguiu olhar para aquilo, olha, a gente tem acesso e a gente pode buscar ajuda, né? Então, assim, para além do sistema público, ele conseguiu ver, porque às vezes, né, nós temos as nossas deficiências dentro do sistema público, então ele conseguiu ver que uma chance de poder buscar, né? E acho muito importante, né? Essa questão do beneficiário poder ter mais acesso, né? E hoje a gente, no catálogo, tem vários profissionais competentes, né? Que com possibilidade, né, de atender várias demandas, vários diagnósticos. Então, assim, a saúde mental, ela começou a chegar nos lares e eles verem o plano em si como uma ferramenta de poder buscar ajuda, de poder buscar informação, tratamento. Entendi. Ô Elisama, e me conta uma outra coisa importante aqui. Esse trabalho que as empresas vêm fazendo, ele tem sido um trabalho importante porque ela tem levado essa informação com essa demarcação da cor amarela, né? Enfim, dessa conscientização. Pensando nisso, né? Você vê um horizonte positivo de diminuição das tentativas, porque a tentativa também é muito frustrante. Por quê? Porque, graças a Deus, né, felizmente, quando alguém não consegue,
ela fica com uma sequela, porque ela pode se arrepender, ela pode ter dificuldade de encarar as pessoas, ela pode ser tida como frágil. Os suicídios mal sucedidos, felizmente, eles também são um problema, certo? Claro que é um problema, porque quanto maior a tentativa, maior o fator de risco, né? A pessoa cada vez mais ela vai tentando de forma mais intensa até se tornar efetivo. Então, sabe aquela frase, quem fala não faz? É outra também que a gente precisa de desmistificar. Eu concordo demais com isso. Quem fala faz. Quem fala faz. E cada vez que ele vai fazer, ele vai intensificar mais. E aí a gente vai diminuir a condição de reversão. Vai chegar um momento que não tem mais o que reverter. Então, se ele tentou de uma maneira, ele vai tentar de outra e a gente vai diminuindo, né? As nossas possibilidades de impedir. Exatamente. Então, quem fala faz, né? A gente precisa de... essa é uma das frases que a gente precisa também de tirar do nosso vocabulário, de que ele faz, ele vai tentar ir cada vez mais de maneira mais intensa. Mais elaborada, inclusive. Mais elaborada, e a gente vai ficando com dificuldade de reversão. Vai chegar um momento que não vai ter como reverter. Então, é muito importante a gente olhar para também os que tentam, né? Tentam de maneira, né? Uma hora dá certo, né? E a gente não consegue mais fazer nada. Ô Elisama, coisas boas, né? Atividade física, meditação, psicoterapia, massagem, bons livros, um hobby. Que mais, né? Além disso tudo, que a pessoa pode fazer e praticar para que ela tenha uma qualidade de vida e uma saúde mental mais sadia? Marceliano, nós somos seres humanos integrados, né? Nós somos integrativos. Então, nós precisamos de várias coisas para ficar bem. A espiritualidade, ela também é importante, não ocupando o lugar da ciência, né? Todas essas coisas que você falou, lazer, uma espiritualidade não ocupando o lugar da ciência, psicoterapia, muitas vezes tratamento medicamentoso, momentos em família, meditação, atividade física, trabalho, olhar para a sua vida de maneira, minha vida importa, eu quero fazer coisas, né? A gente faz práticas lá, né? Vamos olhar para a sua vida, né? A gente tem uma atividade lá, Roda da Vida. Vamos olhar como que está isso aqui na sua vida, como estão as suas áreas. A gente vê que o paciente tem várias... Ele está sendo mãe, ele está sendo profissional, ele não está fazendo mais nada. Ela não está sendo mulher, não está sendo... Ele atrofia áreas de prazer, né? Exatamente. Então, a gente precisa de olhar para a nossa vida como um todo. A roda, ela vai rodar 100% em todas as áreas? Não. Não vai. A nossa roda não vai rodar 100%, porque nós temos instabilidades. Nossa vida não é linear, né? Ser instável também é normal? Exatamente. E ser estável é normal? Muitas das vezes a vida da gente é feita de roda gigante. A hora você tá bem, a hora você tá mal. Você precisa curtir os dois. Você precisa lidar com os dois momentos. Exatamente. Então, quando a gente consegue, né? Eu falo muito com os meus pacientes, a nossa vida não é linear. Às vezes você vai estar muito bem profissionalmente, e às vezes vai ter uma área da sua vida que não está legal. Aí a gente vai olhar para ela com mais cuidado e a gente vai cuidar dela. Então a gente vai fazendo assim. Tem altos e baixos, e aí é sobre aquilo que a gente falou lá no início. A gente tem ter repertório emocional para a gente poder lidar com quando a gente estiver lá embaixo. Exatamente. Porque quando a gente estiver lá embaixo, não vinham esses pensamentos, essas tentativas, e a gente entender que... Acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que eu nem cheguei a falar é que, muitas vezes, o paciente com ideação suicida, ele quer tirar a dor. Ele não quer tirar a vida, Marceliano. Ele quer tirar a dor e ele ficar livre daquele problema. Exatamente. Então, ele quer sair daquilo. Por isso que a informação, a gente mostrar para o paciente informação e estratégias de que, olha, existe outro meio de você sair disso a não ser morrendo. Existem outras maneiras que você consegue sair dessa situação a não sendo suicídio. Então, a informação, ela salva. A informação, ela salva. A gente encontra estratégias para cada pessoa, né? Cada um consegue de uma maneira diferente. Então, assim, é isso. Exatamente. Ô, Elisama, e talvez aí para a gente ir aproveitando essa sua bagagem clínica e social e integrativa,
Faça suas considerações finais sobre o Setembro Amarelo, o seu entusiasmo com a divulgação da campanha, né, preservação da vida. Eu tenho um cuidado muito grande, porque todo mundo às vezes me convida para algum tipo de trabalho, eu falo, não, Setembro Amarelo, eu falo da vida, né, eu falo da vida que é preciso e que é boa de ser vivida. Então, assim, para o nosso telespectador aqui do Papo Saúde, né, da nossa querida Unimed, deixe uma mensagem otimista, faça a sua consideração sobre a beleza da vida, né, e principalmente, né, de que as pessoas nunca devem entregar os pontos, porque sempre existe uma saída e uma alternativa. Exatamente. Então, é muito importante, né, esse lugar de fala, nós profissionais, né, principalmente nesse mês. Mas vamos lá, a sua vida, ela importa, ela tem valor, né, ela é potente, né, desafios todos nós vamos passar em vários momentos da nossa vida, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta, na nossa velhice, e nós encontrando informação, aprendendo a lidar com nós mesmos, nos conhecendo, a lidar com as nossas emoções, nós podemos encontrar estratégias efetivas para a gente poder lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas, com os nossos desafios. O Setembro Amarelo, ele veio para dar voz, né? Ele veio para a gente poder falar que o sofrimento, ele é normal, né? A gente não vai colocar o sofrimento num lugar de que não pode, né? Ele não pode existir. Ele existe, né? A gente precisa de falar que ele existe. Ele está aqui, né? E a gente vai olhar para ele com cuidado, né? Então, se aparecer alguém na sua frente que fala sobre suicídio, ouve ele. Genuinamente. Talvez você não tenha muito recurso. Empresta seu ouvido um pouquinho. Exatamente, escuta. Só escuta. Talvez você não tenha uma escuta técnica, talvez você não tenha uma escuta empática, mas escuta ali, encaminhe, busca ajuda, busca informação, porque quando a gente tem canais de informação, a gente pode salvar as pessoas. Hoje, então, a gente tem no nosso município estrutura pública, nós temos a estrutura particular, que é a Unimed, a gente já falou sobre isso, né, sobre o catálogo de profissionais, claro, né? Nós temos CVV, que também é um canal, você liga lá e vai ter um canal onde vai ter profissionais que vão te escutar, que vão te acolher, né, de maneira gratuita, né? E é isso, a sua vida é importante, ela vale, né? E nós podemos conseguir passar por desafios de maneira funcional, né? E podendo aproveitar a vida, e ela é muito boa, ela precisa ser vivida, né? A gente não precisa de sobreviver, a gente pode viver e viver uma vida boa. Excelente, Elisama. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje no nosso Papo Saúde uma conversa agradabilíssima com a psicóloga, sócia proprietária da Desenvolver Clínica de Psicologia. Ela contou aqui da sua experiência, ela deu dicas valiosas e fica aí o convite para vocês assistirem e replicarem esse trabalho. Uma curiosidade, né? Quando ela chegou, eu a reconheci, não lembrava de onde, e ela me diz que eu fiz um trabalho na minha graduação no estadual, no qual ela era aluna, e chamava lá uma dinâmica que a gente fazia sobre profissões, e hoje eu a encontro aqui formada, dona de si, principalmente, né, uma otimista com a vida e uma grande profissional. Elisama, foi um prazer revê-la e uma alegria muito grande ver o quanto você está contribuindo de forma bem sucedida para que a gente tenha uma vida muito melhor. Obrigado pela presença. Muito obrigada pela oportunidade e pelo esse movimento de fala. Excelente. Bom, o nosso Papo Saúde fica por aqui hoje. Aquela informação a um clique de você. Agradecemos aí a nossa querida Unimed Itaúna por mais esse episódio. Um abraço e até a próxima.